Pronto. Pronto, gente. Voltei mais uma vez. Val. Dá um alô agora, Val, por gentileza. Por gentileza, aqui no Instagram, por favor. Deixa eu ver se eu mando. Não, não encontro. Não encontro. Val, manda um alô pelo um alô para o convite. Ou pelo celular da sua filha, Val, por favor. Alguém aí. É Val. É Val. Pronto, Val. Vou entrar aqui agora, viu? Pronto. Deixa eu ver aqui. Ok, vou entrar. Já mandei o convite para você. Gente, a Valdelânia, tá certo? Enquanto a nossa convidada, ela entra aí no... Oi, Val. Olá, boa noite a Oi, todos. Val. Até que Boa enfim. noite, Val. Até que enfim, né? É, Val, até que Pois enfim. é. Desculpa aí o transtorno. Foi realmente o Nada, computador. isso sempre acontece, é normal. Gente, até que fim, com a Valdelânia Ferreira, hoje, a convidada de hoje, dessa live de hoje especial do Outubro Rosa, ela conseguiu entrar do ar, teve um probleminha aí, devido aí à conexão na internet, ao dispositivo aí, mas o importante é que a Valdelânia, ela chegou no ar, e hoje é uma live com muita informação. Gente, só uma observação que eu quero fazer aqui. Val, como eu estou distante devido a minha sensibilidade aqui, você aí, quem está perto aí, por gentileza, Val, você pode ficar aí à vontade, vendo aí as mensagens, tá certo? E respondendo aí as perguntas da galera aí, porque daqui de longe eu não estou enxergando nada, tá bom, gente? Gente, a nossa live, graças a Deus, começou. Desde já eu quero agradecer a Papai do Céu, quero agradecer minha mãe, quero agradecer a Valdelânia Ferreira, convidada aqui de hoje. Quero agradecer José Valmir Ferreira, o Ferreirinha, um grande colaborador deste canal. Quero agradecer também a Catiane Camilo, que sempre está me dando um apoio. E também eu quero agradecer todos os colaboradores e a vocês, seguidores, a vocês aí, galera da tela, tá certo, galera? Muito obrigado pela participação de todos e todas vocês. Gente, como sempre, a gente começa com uma mensagem, e a mensagem de hoje é para adiantar esta live, né? Porque a gente já teve aqui atraso demais, e a Valdelânia tem muita informação para repassar hoje para a gente. Gente, prevenir é um ato de amor com você, com seu corpo e com todos que te amam. Se conheça, se ame, se cuide. O câncer de mama não é um problema só de mulher, é um problema de homem. Homem também tem câncer de mama. Inclusive, o José Valmir Ferreira, o Ferreirinha, que é o irmão aqui da nossa amiga convidada de hoje, Valdelânia. Porque, né, Valdelânia, geralmente o Outubro Rosa é mais focado nas mulheres e esquece dos homens. E hoje nós vamos falar aqui, a nossa pauta, o tema dessa live é Mulheres e Homens, toquem-se, câncer de mama, um problema de todas, um problema de todos, um problema de todos. Homens também desenvolvem a doença. Vamos falar sobre ginecomastia. A Valdelânia Ferreira vai falar sobre esse problema. O que é ginecomastia? Câncer de próstata só nos homens e de mama, homens e mulheres. Pois é, homens têm câncer de próstata.
Mas a gente não pode esquecer, né, Valderlânia, O homem também tem câncer de mama. E homem também tem câncer de mama, inclusive é uma questão, justamente, é uma discussão, é um tema pouco abordado, porque só foca geralmente as mulheres. Câncer de mama na mulher causa problema na relação do casal e na família. Porque quando uma mulher também é afetada, todos os homens da família também são afetados. Daqui a pouco o Valderlânia vai falar sobre todos esses assuntos aqui. E agora eu quero falar um pouco da convidada de hoje, da Valderlânia Ferreira. Ela, gente, ela é da nossa terra, da nossa querida terra de Itabaiana, Paraíba. Ela é técnica em radiologia, com especialização em mamografia. Tem mais de maiores universidades de Portugal, na cidade de Aveiro, Europa. Inclusive, o seu mestrado teve como tema estratégias para reduzir erros em exames de mamografia. E não para por aí o currículo dessa grande profissional. A Valderlânia Ferreira também trabalhou vários anos nos hospitais de Recife, na capital de Pernambuco, coordenando e realizando exames de mamografia nas melhores clínicas particulares e hospitais. Então, Valderlânia Ferreira, seja muito bem-vinda a este espaço, esse espaço é nosso, onde a gente discute temas interessantes, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o câncer de mama. Inclusive, não só nas mulheres, mas também nos homens. Valderlânia, seja muito bem-vinda ao nosso espaço. Fique à vontade. Galera, bora participar, tá certo? Quem quiser aí participar da live, eu peço autorização aqui à convidada. Ela autorizando, eu coloco aqui no ar. Muito obrigado, Valderlânia. Boa noite a todos. Fiquem à vontade para tirar dúvidas, né? Vamos esclarecer esse tema, que realmente é um tema muito delicado, muito polêmico, e inclusive um tema que eu amo falar. Eu sou apaixonada pela radiologia, principalmente pela mamografia. Então, fiquem à vontade. Se tiver ao meu alcance, eu responderei. Dúvidas, gente, certo? Para tirar dúvidas é hoje. Val, se você quiser fazer mais alguma colocação, você fique à vontade. Se eu, por acaso, atrapalhar você, tá certo? Possa ser uma questão de delay. Se eu repetir a mesma pergunta, você pode dizer já repetiu. Se quiser esclarecer mais também, fique à vontade. E as dúvidas que for surgindo aí, Val, pode aqui me atrapalhar para esclarecer as perguntas daí da galera. Val, antes da gente começar a falar a respeito do câncer de mama, da mamografia, da ginecomastia, né, prevenção e tratamento, né, vamos falar um pouco do seu trabalho que você fez, inclusive foi uma dissertação, foi um trabalho seu, que você realizou em Portugal, né, aí em Europa, que foi o seu mestrado, na verdade. E o que eu quero saber um pouco, que a galera quer para esclarecer, para a gente saber um pouco sobre o seu trabalho, que é de grande relevância e importância, essa pesquisa para todos nós. O que eu quero saber é como surgiu a ideia de abordar o tema estratégias para reduzir erros em exames de mamografia para seu mestrado, como foi feito esse trabalho e o que essa pesquisa significa, Val, na prática. Fique à vontade, Val, para nos responder. Quero falar um pouco sobre o seu trabalho. Bem, eu vou aqui resumir a minha história de mestrado. Eu sou apaixonada pela radiologia, como eu falei, e principalmente pela mamografia. Iniciei minha vida
na radiologia pela mamografia e tive a sorte, Papai do Céu me abençoou, com uma equipe maravilhosa que me acompanhou durante toda a minha profissão. Então, assim, eu tenho muito agradecimentos a fazer a doutora Ana Carolina Brandão, que foi quem me apoiou e me incentivou na área de mamografia, né? Foi através dela que me apaixonei pela mamografia e eu não posso esquecer, porque gratidão é tudo, né? E também me motivou a buscar esse tema. Na realidade, o meu mestrado é em tecnologia das imagens médicas, né, na Universidade de Portugal, de Aveiro, em Portugal. E lá eu tive que aprender todas as tecnologias, mamografia, tomografia, ressonância, mas todos os meus professores no mestrado já percebia quando falava de mamografia, me encantava, né? E me deixava levar pelo tema. E eles começam a identificar qual o tema que o aluno mais gosta. E na conclusão, foi um mestrado um pouco conturbado, né? Porque teve a pandemia, que mudou a vida não só minha, mas de toda a população mundial, né? De alguma forma. E no final do mestrado, estávamos tendo aula online, já estava no finalzinho. Sim. E foi colocado os temas para escolher. Bem, nos temas, não teve nenhum que eu me encantasse. E todos escolheram o tema, menos eu. E aí, de certa forma, me recusei a abordar os temas que tinha ali. E eu disse, não, eu quero mamografia e eu quero uma oportunidade de, na prática, saber como é que a mamografia ocorre aqui em Portugal. E foi impossível, porque eu precisaria ser inserida no meio hospitalar, em plena Covid, não se poderia inserir nenhum aluno para estágio, estava parado os estágios. E para que eu continuasse o mestrado, para que eu desenvolvesse meu tema, eu queria o estágio, mas aí não podia. E daí, o meu coordenador, o professor Augusto, por coincidência, o professor Augusto Ferreira, ele tem meu sobrenome por coincidência, mera coincidência, ele ficou meio preocupado comigo e eu disse, não vou abordar um tema que eu não sinta paixão. Não vou passar 2 anos, mais um ano escrevendo uma tese sobre algo que eu não rola. Aí ele disse, então escolha seu tema. Tá, me deu 1 semana para eu escolher o meu tema. E aí eu disse para ele, o que muito me incomoda hoje é tanta tecnologia disponível, né? Tanto investimento em tecnologia e tantos erros nas imagens de mamografia. Ele arregou erros como? Erros, todos os erros. Inclusive, quando acontece qualquer erro na imagem, a culpa sempre é da técnica e nunca do equipamento. E nunca do sistema. E nunca da gestão. E nunca da paciente. Aí ele disse, se você tem certeza que quer abordar esse tema, é um tema muito complexo. Porque você vai achar poucos artigos que falem desse tema na área técnica. Normalmente se falam de erros médicos. É um desafio. Eu disse, pois eu aceito. Aí ele disse, fiquei surpresa quando ele disse, já que você aceita, você só faz esse tema se me aceitar como orientador. Porque você tem toda essa experiência, dessa bagagem, você, desde a mamografia em sistema tela-filme, né, quando as mamografias não eram digitais, você já trabalhava na área, então eu quero que você desenvolva esse trabalho e fale desde a época do sistema de mamografia, do sistema tela-filme, com as mamografias ainda eram impressas, com raio-x convencional. E aí eu disse, não, vamos lá, eu topo. E realmente não foi um tema fácil, porque sempre que eu colocava uma situação que na prática eu sabia que era real, que ela existia,
e que ela me incomodava, ia buscar isso nos artigos para comprovar, eu não achava. E eu disse a você que era um tema difícil. Como é que você vai provar isso? Eu disse, bem, ele me ofereceu bancos de dados para eu trabalhar, para pegar as imagens, para eu captar nesses bancos de dados imagens com erros. Eu disse, não aceito. Eu só aceito captar imagens ou no estágio onde eu veja como foi feita a imagem, como foi produzida, ou de uma clínica que eu conheça, que saiba que trabalha num padrão de qualidade. Aí ele, você tem essa clínica? Porque eu não tenho onde ele indicar. Eu disse, tenho. Aí eu recorri à doutora Ana Carolina Brandão, né, que tem uma clínica particular aqui em Recife, que para mim ela é maravilhosa, ela não é como pessoa, é pessoa ímpar, como profissional muito competente, e eu fiz a proposta para ela me ceder as imagens, para eu trabalhar com as imagens dela, e ela aceitou, e assim eu sou grata até o momento. Tive o apoio também da Esther, né, que eu trabalhei nessa clínica e saí de lá para ir fazer o mestrado, e preparei a Esther para ficar no meu lugar, foi quem me ajudou também ela ficava nesse intercâmbio, me mandando imagem, tudinho, tenho muita gratidão. Então, foi aí como surgiu o tema, a partir da minha vivência prática, tentando fazer um trabalho inicial para que esse trabalho futuramente sirva para inspirar alguns técnicos a buscar as respostas para a redução desses erros. Bem, é difícil erradicar esses erros. Tem erros que é impossível erradicar porque não depende só da técnica não depende só da tecnologia, depende do paciente aceitar o exame, que é um grande desafio, é a técnica fazer o paciente aceitar o exame. Tem medo, tem receio, tem medo da radiação. Há vários mitos, né, Valdelane, a respeito do exame. É um exame delicado. Isso é um dos grandes fatores, um dos grandes motivos que a gente sabe que muitas pessoas deixam de fazer um exame em relação a muitas histórias, a muitos mitos que rolam a respeito ao redor do exame. Acho que na realidade, na minha profissão, assim, se eu analisar e for simplificar, a mulher faz depilação que dói muito. A mulher fica 2 horas sentada fazendo lá uma unha de gel. A mulher faz a sobrancelha que incomoda, mas a mamografia não dói demasiadamente. Ela é desconfortável, porque uma boa técnica, com uma boa tecnologia, ela consegue reduzir a dor do exame em 80%. Porém, o paciente tem que aceitar o exame e colaborar com a técnica. Entendeu? Então, é importante que vocês, mulheres, vocês, homens, que vá realizar o exame, chegue e se entregue. E aceite o exame, seja aberto para aquilo lá. Para que facilite a técnica, porque a técnica só pode pegar toda a área da mama se a paciente relaxar. E a paciente chega tensa e dificulta o processo. Né? Então, eu digo assim, nem toda técnica em radiologia serve para ser técnica em mamografia. Porque a técnica de mamografia, ela tem que ser um pouco psicóloga, ela tem que ser amiga, ela tem que ser parceira, ela tem que ser educada, ela tem que ser muito, e ter muitas qualidades nesse sentido, para fazer com que a cliente, a paciente, aceite o exame e que depois ela retorne no próximo ano para fazer, porque é um exame feito anualmente, não tem como evitar. Né? Tem que ser feito anualmente. Né? Foi assim a minha história do mestrado, dada a minha tese, como eu escolhi o tema. E um tema bastante assim, interessante, né? Estratégias para reduzir erros em exames de mamografia. É como a sua pesquisa, ela vai como se fosse ou você vai poder esclarecer melhor a respeito, diagnosticar ali os problemas que estão envolvidos ali naquele processo para tentar solucionar e evitar
esses problemas, esses futuros problemas, para que não venham novamente a acontecer, né? Isso, Vandelânia. Pois é, porque assim, é como eu disse, como eu acabei de ler aí, né, o Gleidson. Inclusive, aí Gleidson foi meu aluno. É, tem que utilizar uma técnica humanizada para realizar mamografia. E durante meus 24 anos de profissão, eu desenvolvi essa técnica humanizada, onde eu consigo reduzir a dor de 50% a 60% na paciente, onde eu deixo a paciente confortável, onde eu deixo a paciente relaxada para aceitar a compressão, né? E faço questão que no próximo ano ela volte para que eu seja a técnica a realizar o exame dela, né? Porque eu tenho pacientes que passaram anos, todos os anos fazendo mamografia comigo. Então, né, foi uma área que eu construí muita amizade, não só dos colegas de trabalho, como também das pacientes, né? Quando a gente trata com carinho, a gente recebe isso de volta, né? Pois é, verdade. Gente, vamos fazer um exame aí de mamografia. Val, e durante esse processo aí de sua pesquisa, quais foram os erros mais comuns encontrados durante sua pesquisa de mestrado nas mamografias? Quais foram esses erros mais comuns, os erros mais normais que Hum. você diagnosticou, que você pôde perceber? Eu sei que pode ter muita gente da área, como eu identifiquei assistindo, mas eu vou falar, não vou falar muito em linguagem técnica, vou falar uma linguagem mais popular para É, que todos entendam. Na mamografia, a mama está muito colada ao tórax. E é muito difícil separar o tecido mamário do tórax. Para que isso ocorra, como eu falei, sim. tem que haver um relaxamento da musculatura da paciente. E a técnica consegue deslocar a mama do tórax. Tem que haver uma compressão de 11 a 18 quilos. Você não pode dar uma compressão menor que isso. Porém, tem a maneira de você fazer essa compressão que a paciente não sente que você fez essa compressão toda efetiva da mama. Os erros que acontecem: a pressa em fazer o exame, a falta de cuidado de relaxar a paciente. Às vezes a paciente também não colabora, pois está muito nervosa, a mama não é deslocada do tórax, e quando a gente olha para um exame de mamografia, dá uma tristeza, Eduardo, porque a gente vê que ali perdeu muita parte posterior da mama. E aquilo ali pode estar uma patologia ali, não ter sido vista. E foi por erro técnico? Foi porque a paciente não relaxou? Foi porque o exame foi feito nas pressas? Bem, depois do exame feito, a imagem lá, é muito difícil você identificar qual foi o problema. Porém, a técnica que está em sala, que realizou o exame, ela tem a obrigação de saber, descobrir o que ocorreu durante o processo para causar aquele problema na imagem. Por isso que eu não aceitei utilizar banco de dados de imagens que eu não sei como foram adquiridas. Porque eu poderia pegar um erro desse e não saber identificar por que o erro aconteceu. Então, na minha dissertação, eu mostro o erro e explico por que ele aconteceu. Por exemplo, isso pode acontecer de eu perder a parte posterior da mama numa paciente cadeirante, que eu fiz o exame na cadeira de roda. Aí foi a situação que causou aquilo, né? Outro erro muito comum é dobras na pele. Bota lá a mama, não alisa muito bem o tecido da mama e fica enrugado o tecido, fica dobrado e ali aparece aquela dobra na imagem. Por baixo daquela dobra pode ter uma patologia, né? Então, são os dois exames Interessante. que eu mais bato no meu trabalho. Mas também outro erro que aparece, falta de compressão. Não comprime a mama. A paciente está Sim, tensa, a mama não está relaxada, não comprime sim. totalmente como deve ser, e a falta de compressão vai causar borramento na imagem e falta de definição na imagem, né? Então, são três Não, erros assim que eu acho que eu expliquei de uma forma que todos, mesmo as pessoas que não são da área, conseguiram entender, né? E daí eu vou adentrando outros erros, mas esses erros são assim os erros mais comuns. mas mais adiante você já, eu creio que você aí já adiantou é, é, é,
que a gente vai falar um pouco também mais adiante, você pode esclarecer mais, mas aí, devido a esses erros aí, poderia ser evitado sem necessidade, Valdelânia, uma repetição, né? Aí tem uma série de repetição devido à questão de erros na mamografia que poderia ser evitado, esses erros, se fosse bem feito, e evitar que futuramente essa paciente ou esse paciente viesse ter consequências maiores, né? Ou seja, em vez de resolver um problema, de solucionar, porque às vezes a pessoa nem está com um problema, ela pode suspeitar que está com um problema, mas em vez de resolver, trazer luz, pode causar algo, digamos assim, algum efeito colateral no exame de mamografia Não, devido a esses. quando você fala assim, efeito colateral, não. As pacientes ficam muito preocupadas com a compressão na mão. Isso pode causar um nódulo, isso me pode causar uma doença. Não, não se preocupe que a compressão ela não vai causar problema nenhum. Pode até ser que se a paciente estiver muito tensa, no outro dia ela vai sentir um pouquinho de dor. Mas essa dor é muscular, porque a mama lá atrás tem um músculo, e a gente também puxa o músculo peitoral e o músculo retromamário. Então, esse músculo, quando é apertado, causa dor. Da mesma forma, quando você vai para uma academia que malha muito, força aquele músculo, também sente dor. Entendeu? Então, a dor não é na mama, a dor é no músculo. Né? Porém, se a paciente estiver relaxada, ela não vai sentir dor, vai sentir apenas desconforto. No outro dia nem vai parecer que ela foi apertada. E a mamografia não tem nenhuma contraindicação. Inclusive, eu vou aproveitar isso daí para responder já uma dúvida. É assim, eu estou menstruada, eu posso fazer o exame? Pode. Não tem problema algum. Não tem contraindicação nenhuma. Porém, se aconselha fazer a mamografia pelo menos após 8 dias da menstruação. Por quê? Durante a menstruação, a mama está sensível, está dolorida, as glândulas estão alteradas, mas só questão de reduzir o desconforto. Mas qualidade de exame, qualidade de imagem, vai esconder patologia, não tem problema. Outra pergunta que surge. Eu estou amamentando, eu posso fazer mamografia? Pode, não deve. Só que naquele período que o bebê acabou de nascer, 2, 3, 4 meses, está amamentando, a mama está sensível, está dolorida, a mama está cheia de leite, tem hora que ela fica muito cheia de leite, e o leite tem uma certa densidade na radiografia, porque né, é diferente da densidade da água que nós temos no nosso tecido. Então, essa densidade vai aparecer no exame e pode mascarar alguma coisa. Então, deixa pelo menos os 3 ou 4 meses, a mama ficar mais molinha, sair mais aquele leite, parar de produzir tanto leite, e aí pode fazer, não tem problema. Ok? Então, gente, não se preocupe, é um alerta importante que a Valdelânia está aqui falando para não ter medo. Se por acaso, né, Valdelânia, após a mamografia, ficar com alguma dorzinha, é normal, né, Val? É normal, porém, se a paciente colaborar com o exame com a técnica, e se a técnica for realmente utilizar uma maneira bem humanizada de fazer o exame, essa paciente no outro dia nem parece que fez uma mamografia. Tá, gente. Então, alerta aí, façam a mamografia, não só as mulheres, mas também os homens façam a mamografia. Val, você já falou um pouco da questão a que se atribui os erros encontrados nos exames de mamografia. Você pode ficar à vontade para trazer mais essas atribuições, né? A que se atribui esses erros, fique à vontade para trazer mais exemplos. Mas, Val, o que pode ser feito para que esses exames tenham mais qualidade e segurança? Olha, o exame é muito seguro, né? Hoje em dia se utiliza uma tecnologia muito nova, adequada. As mamografias do sistema telefilme hoje não são mais usadas, né? Inclusive são proibidas.
né? Uhum. Pela regulamentação, pelas portarias. A mamografia tem que ser digital ou imagem digitalizada. Então, não tem nenhuma contraindicação, né? E, assim, é um exame como outro qualquer. Só surge o medo da mulher e o receio pelo exame apertar muito. Porém, o que Uhum. é que acontece? É que é tipo fofoca. Você conta uma fofoca para outro, aí vai o outro conta para o outro, e o outro conta para o outro, e vai sempre aumentando. Então, às vezes, a paciente faz o Uhum. exame, depois que fez o exame, diz assim, poxa, disseram que doía tanto, eu nem dormi, preocupada com esse exame. Eu tomei calmante para fazer esse exame. Ou seja, realmente é só o medo. E não é só o medo do exame, na realidade é o medo da doença, né? Porque imagina uma paciente que tem histórico de câncer de mama na família, que tem Uhum. mãe, tem avó, tem câncer de mama ou teve, então ela já vai assustada porque ela já se considera a próxima vítima, né? Uhum. E Verdade. e deixar bem claro, quanto à repetição de exame que você fez, muitas vezes a paciente realiza o exame, a técnica olha as imagens, porém nós sabemos muitas vezes, um técnico experiente percebe que ali precisa fazer alguma complementação. Porém, o médico radiologista tem que olhar para solicitar essa complementação. Há casos que o médico autoriza, se a técnica vê alguma coisa que chame muito a atenção, já complementar. Mas na maioria das vezes, a paciente faz o exame, é liberada, porque as imagens foram reveladas e ficaram ótimas, ela vai para casa. E Uhum. no final do dia ou no outro dia, a médica vai laudar o exame e vai comparar com os exames anteriores, porque a gente sempre pede exames anteriores para comparar a evolução do tecido mamário, né, as mudanças. E quando ela compara, ela percebe que alguma parte do tecido teve alguma alteração em relação ao exame anterior. Ou aparecem algumas microcalcificações que precisam ser ampliadas, porque câncer tem cura, se tiver diagnóstico precoce. E nós precisamos ligar para a paciente dizer para ela retornar para fazer o complemento. Ah, mas não é qualquer pessoa que pode ligar para a paciente, tem que ser a técnica. Porque se eu realizei o Uhum. exame, eu lembro daquela paciente, eu sei se ela estava assustada, eu sei se ela é uma paciente que aceita ou não o exame. É uma paciente que chegou nervosa ou chegou tranquila. Então eu ligo, tranquilizo ela e convido ela para retornar à clínica para fazer um complemento. Mas que não se assuste, que é tranquilo, que não é nada demais, que ela fique tranquila. E deixa ela bem tranquila para ela retornar. Isso não é repetição, não, tá? Isso é que foi visto alguma coisa, que não quer dizer que foi câncer, alguma imagem distorcida, falta de compressão, uma dobra na pele, Uhum. microcalcificações, alguma mudança em relação ao exame anterior, e aí vai. E aí ela retorna e a gente faz essa complementação. Vou te dizer, em 90% das situações de complementos, não é nada. Mas para a médica dizer no laudo que não é nada, tem que tirar a prova dos 9. Outra coisa também importante frisar é que, atualmente, com toda a tecnologia existente no mercado, a mamografia digital, a mamografia digitalizada, a necessidade de realizar complementos tem reduzido bastante. Isso é o que eu friso muito no meu trabalho, né? A tecnologia trouxe muitas coisas positivas e evitou os complementos. Então, hoje se realiza bem menos complementos que antes na mamografia assistir uma tela-filme. É, só duas questões aqui que surgiu assim, de repente, uma dúvida aqui na cabeça. Val, se você quiser responder aí algumas dúvidas aqui da galera participando, você pode ficar à vontade, porque estou aqui distante, eu não estou vendo direito não, mas você pode trazer aí as perguntas da galera aqui Ok, para ter a dúvida. tudo bem. Val, a mamografia no homem, ele é o mesmo Processo processo com também da mulher. mulher, É, feito do mesmo jeito, do mesmo é, jeito. porém, vamos lá. Eu vou tirar todas as dúvidas em relação a isso, vou tentar. A mamografia Certo.
indicada para a mulher após os 40 anos, segundo o Ministério da Saúde. Porém, Sim. hoje, os médicos, a partir dos 35 anos, já pedem a mamografia. Os 35. O Ministério da Saúde diz 40 anos. Mas alguns médicos, ginecologistas, mastologistas, eles pedem antes, porque tem pacientes que têm histórico de nódulo, histórico de embriocalcificações, histórico de câncer de mama na família. Então, é preciso vigiar mais de perto. Então, pede aos 35 anos. Sim. Antes disso, a mulher realiza ultrassonografia mamária, porque a mamas o tecido é jovem e denso, e não vai ser muito viável realizar uma mamografia. A mamografia tem radiação, não é contraindicação, mas tem radiação, e levar radiação para fazer um exame que não vai ser 100%, né, naquela situação da mama jovem e densa, então faz a ultrassonografia mamária. Porém, o homem só realiza mamografia se tiver algum problema nas mamas, ou seja, se ele desenvolver ginecomastia. O que é ginecomastia? Ginecomastia é o aparecimento de glândulas mamárias nos homens. Para ser mais clara, a mulher amamenta porque a glândula produz leite. O homem, qualquer animal do sexo feminino não amamenta, porque a mama não produz leite porque não tem glândula. Só que no caso da ginecomastia, aparece glândulas mamárias no homem, e a mama aumenta de volume, fica dolorida, né? Fica inchada e chama atenção. Só que, na maioria das vezes, esse homem, ele não procura ajuda. Ele tem vergonha, ele esconde, ele passa a usar uma camisa que esconda aquilo, né? Ele não quer que ninguém saiba. Ele vai jogar futebol e nunca tira a camisa na frente dos amigos. Ele fica escondendo a doença porque ele acha que não é doença para os homens. É só mulher. E ele acha que a mama dele é grande. Por quê? Ele não sabe por quê. Porque muitas vezes a ginecomastia não dói. Só aumenta o volume. E a Valdelânia, pode falar, desculpa. E a mamografia é realizada no homem da mesma forma que é realizada na mulher. São realizadas 4 incidências de rotina inicialmente, 2 crânio-caudais, que é a compressão de cima para baixo, e 2 oblíquo-medilaterais. São 4 incidências. Se precisar, existem os complementos. É da mesma forma que faz na mulher. A compressão é a mesma, a posição é a mesma. E Valdelânia, Val, às vezes a mama cresce, e isso a gente vai bater nessa tecla, né? Que homem também tem câncer de mama. Às vezes a mama cresce e ele nem sabe que possa ser um câncer de mama. Acha que é algo normal, né? Se é algo hormonal, faz parte. Nem imagina, pela falta de informação mesmo. Sim, boa colocação a sua. A ginecomastia é um distúrbio hormonal. E a maneira de tratar é com hormônios, o tratamento e cirurgia mamária. Pode ser cirurgia também, porque às vezes não regride. Com hormônio não regride, tem que fazer a cirurgia, sim, em alguns casos. Aí vem uma pergunta. Assim como na mulher. Deixa eu responder aqui. Dá licença, Eduardo. Perguntou aqui, taxa de incidência de câncer nos homens. Olha, no meu estudo, eu sempre dizia em sala de aula que, segundo o INCA, a taxa de câncer de mama nos homens era 1%. Né? Sim. E eu sempre repetia em sala de aula e estudava os resultados dos INCAs. Na minha dissertação, eu tive que estudar essa incidência mundial. E também mundial também é 1%. É bastante... Essa balança é bastante desequilibrada, né? Mulheres... E é até interessante, né, Val? Porque, assim, as mulheres... Eu fico imaginando assim. As mulheres, elas procuram, elas se cuidam mais do que os homens. Aí vem a pergunta. Por que é que as mulheres têm mais câncer de mama do que os homens que
as mulheres se cuidam mais, são as mais que têm câncer de mama. E os homens, como você falou aí, né, dos números, de 100% 1% os é homens homens. se cuidam Mas mesmo, isso se apenas explica. 1%. Anatomia. Pode falar. Anatomia é linda. A anatomia é maravilhosa. Ela explica porque o homem não tem glândulas mamárias. E o câncer de mama ocorre nas glândulas mamárias. Por isso nas mulheres. Nossa. Agora veja, a mulher não tem próstata. A mulher nunca vai ter câncer de próstata porque ela não tem próstata. Ela nunca vai, entendeu? Então, assim, a anatomia é linda, a anatomia explica. Mas o homem vai ter câncer de mama, né? mas aí um distúrbio hormonal pode fazer ele desenvolver a ginecomastia, desenvolver as glândulas. Mas a mulher não tem próstata, então ela não vai ter câncer de próstata. Então, assim, eu faço uma colocação que o Outubro Rosa não é só para as mulheres, não, hein? Outubro Rosa também alerta os homens. Eu acho que deveria colocar, sabe, homens em panfletos, em cartazes, na televisão, para fazer também uma campanha junto com as mulheres nesse Outubro Rosa. Né? Deveriam colocar homens para fazer também essa propaganda. Então, rapaziada, se cuidem. Val, a pergunta que eu ia fazer a você é o seguinte: assim como nas mulheres, no homem, câncer de mama também tem cura? Tem. Tem, porque o câncer de mama é um distúrbio hormonal, né? A ginecomastia, na realidade, não, desculpa. A ginecomastia é um distúrbio hormonal, é tratado com equilíbrio dos hormônios. Se não houver esse equilíbrio, não regredir as glândulas mamárias, elas têm que sumir com algum tratamento. Se não sumir, tem que fazer a cirurgia. Porém, quando o homem não trata, não cuida, quando ele vai guardando, escondendo aquilo ali, perceba que a mama é próxima ao tórax. E o câncer ocorre metástase. E o câncer de mama, ele pode passar para o pulmão, que é um órgão muito vascularizado, tanto quanto a mama. Né? Então, pode acontecer de não cuidar da ginecomastia e depois, quando descobrir, já é um câncer de pulmão e não de mama. Val, aqui tem uma pergunta, agora estou até conseguindo ver aqui. O Gleidson, ele fez uma pergunta interessante. Ele pergunta o seguinte: o câncer de mama nos homens, quando diagnosticado, geralmente é em estado avançado? Olha, durante os meus anos de profissão, normalmente quando o homem vê qualquer coisa, qualquer situação na mama diferente, ele busca ajuda, certo? Porém, a gente sabe que a ajuda não chega a todos. Imagina naqueles interiores lá, na distância, né? Imagina, na tua cidade mesmo, na nossa cidade, provavelmente, eu não faz tempo que eu não tenho um contato com Itabaiana, mas quantas clínicas realizam mamografia? O Sistema Único de Saúde disponibiliza mamografia? Toda a população de mulheres e homens consegue realizar mamografia com facilidade? Isso acontece nos interiores, isso acontece nos grandes centros, porque agora eles estão aí fazendo campanha, chamando as mulheres, vai lá, vai não sei onde, pega uma ficha, pega um número, faça uma mamografia, agende, a clínica particular vai dar X mamografia, a outra vai... Sim, mas isso não é o ano inteiro. Então, enquanto existe 50 aparelhos de mamografia, existe um mamógrafo para atender a população. Imagina. Ô, Val, isso deve ser, você sabe falar melhor do que eu, porque a demanda é muito grande e isso deve ser uma deficiência no sistema público, eu creio assim, mais no sistema público, porque você tem experiência, você pode fazer essa análise das duas áreas. A gente vê aí uma dificuldade muito grande, questão financeira mesmo, de fazer um exame mais rápido no serviço particular de saúde. Porém, no serviço público de saúde, a gente sabe que oferece um serviço de qualidade, mas existe muito essa questão aí da
deficiência da Tem manutenção falta dos de políticas aparelhos públicas, né, voltada para para atender isso. toda essa demanda, né, Val? É a ausência de, de política públicas, né, para resolver isso. Porque, imagina, existem as mulheres que procuram fazer mamografia anualmente e que têm dificuldade de fazer o exame. Agora, imagine aquelas que têm Uhum. medo e têm receio, nunca vão. Porque vai dizer que a dificuldade de chegar a realizar o exame é grande. Existe a desculpa. Né? Se a gente observar também por outro lado, como o Ministério da Saúde adverte que é para fazer anualmente, a paciente deveria receber uma convocação em casa para fazer o exame naquela data que está agendada em tal lugar. Tu concorda comigo? Concordo. Se é anualmente e está lá no sistema, se fosse tudo no sistema, por exemplo, em Portugal eu já vi que era assim. Tem a data que você realizou a mamografia e daqui a um ano, se você não for realizar de novo, você vai receber uma convocação para realizar o exame. Entendeu? Vai um Eu alerta, acho, né? Isso é eu muito acho bom. interessante. Inclusive, o Ferreirinha está dizendo assim, inclusive o exame de toque, vai um dos exames assim, eu acho que é o eu digo assim, que é o pré-exame da mamografia, porque a gente pode fazer isso em casa, na verdade. Pode E não, Val, deixa eu, deve, né? Val, com certeza, deixa eu contar para falar sobre a questão do exame de mama. É até engraçado um caso curioso devido à questão da informação com a experiência que eu passei. Uma certa vez eu estava na Secretaria de Saúde daqui da minha cidade e eu estava com o lacinho rosa, do Outubro Rosa. Né? Aí uma senhora olhou para mim, me indagou, me perguntou, fez assim, você tem peito para estar usando? Você tem peito e você é mulher para estar usando um lacinho rosa? Porque é câncer de mama, é nas mulheres. Então, assim, tem essa questão também, Da né, falta de que informação. a falta de informação, como você citou mais adiante, que às vezes que a gente nem sabe essa informação, que o homem tem câncer de mama porque é pouco falado. O Ferreirinha acabou de dizer aqui, e o homem não se toca também, né? É muito difícil o homem se tocar. Aí o Ferreirinha acabou de dizer aqui, né? Sobre fazer, deixa eu ver aqui, sobre fazer os PSFs Deveria deveriam realizar realizar oficina toque de mama. oficinas de Toque de toque. mama. Inclusive, eu tenho para falar em exame de toque, em uma das lives que eu fiz, que foi um testemunho de vida, a convidada, ela aprendeu a se tocar no posto de saúde do exame de toque, e foi assim que ela diagnosticou nela um nódulo e foi atrás do tratamento dela, né? Através do exame de toque, que parece ser besteira, quando na verdade não é, e pode salvar aí, descobrindo, tendo diagnóstico precoce e salvar a vida, né, Val? Pois é. Então, eu chamo a atenção para o exame de toque. Todos nós temos que nos conhecer, né? Temos que Sim. nos tocar, temos que nos conhecer. Muitas mulheres também não se tocam na hora do banho, fazer o autoexame. Todo mundo tem um celular na mão, só é colocar lá autoexame das mamas que vai aparecer ensinando como fazer, né? Porque perde muito tempo em Instagram, em Facebook, às vezes vendo coisas que não é nada útil, né? E por que não buscar como se faz um exame de toque e se realizar isso pelo menos a cada 2 ou 3 meses? Porque, como eu disse, Uhum. se você se conhece, sim, é muito importante isso, Eduardo. A mulher que nunca fez câncer, nunca fez toque nas mamas, nunca fez o exame nas mamas através do toque, o autoexame, quando ela fizer pela primeira vez, ela não vai encontrar nada, ou então ela vai encontrar tudo.
Porque tudo que ela encontrar, Uhum. ela vai achar que é um nódulo. Uma glândula que ela encontrar, ela vai achar que é um nódulo. Ah, tá próxima a menstruar. A mama inchou um pouquinho, então a glândula... Ah, é um nódulo. Mas aí, ela não se conhece. Uma rachadura no mamilo, é um mamilo que tá invertido, chama de mamilo retraído, né? Ele vai se retraindo, vai entrando dentro da mama, é um sinal. Sangramento na mama, Uhum. né? Secreção na mama. Normalmente dizem que os médicos falam, né? Os estudos falam que é preocupante quando é secreção com sangue. Mas muitas vezes Sim. a mulher não sabe identificar o que é sangue, o que é escuro, o que é amarelo, o que é sangue, o que é líquido, branco. Então, qualquer secreção para quem está usando de toque, é importante procurar um médico, né? Para receber orientações. É, já que a gente está falando sobre o autoexame de toque, Val, a pergunta que eu quero fazer a você é o seguinte: neste exame do toque, o que é que a gente, a pessoa, né? O que é que a gente deve ficar atento? Quais os sinais e os sintomas que a gente deve ficar alerta, que aparece, que percebe? Quais são os sinais e sintomas Olha, que surgem no exame de toque? eu vou começar esclarecendo que os câncer, infelizmente, é uma doença silenciosa, praticamente muda, né? E que, por ela ser silenciosa, na maioria das situações, quando descobre um câncer de mama através da mamografia, uma suspeita, na realidade, o exame de mamografia não vai dizer tem um câncer de mama, é uma suspeita, né? O que vai deixar bem claro mesmo são os exames laboratoriais, o estudo daquela área, né, tudo mais. Mas, Uhum. nessa situação, se a gente observar que o câncer e entender que é silencioso, quando você vem perceber qualquer alteração na mama, ou em qualquer parte do corpo, ele já está falando. Então, não é normal um mudo falar, né? O mudo é mudo. Uhum. Então, quando ele fala, Sim. corra e cuide-se. Procure um profissional que possa te ajudar, né? Procure ajuda. Não tenha vergonha de buscar ajuda. Porque se você, mesmo que Sim. você não se conheça, mas você foi tomar banho ou por algum motivo achou ali um nódulozinho que parece um carocinho de feijão, um carocinho de arroz na mama, corre lá e te cuida, né? Não espera. Infelizmente, o sistema, as políticas públicas não é tão rápida, né? Mas o É, câncer de mama tem cura se tiver diagnóstico precoce. Mas imagine que a maioria dos cânceres, não sei que dizer a porcentagem agora, sem fazer uma pesquisa, aparece através de microcalcificações. Quando eu digo microcalcificações, são pequenos cristais de cálcio na mama, que de acordo com o formato deles, se eles tiverem formatos irregulares, tipo estrela, tipo, se for um formato irregular, não é bem redondinho. uhum. Então, já é uma suspeita para investigar. Então, nesses casos que a médica pede para a gente complementar o exame fazendo uma ampliação, uma magnificação daquela área. Né, que hoje a mamografia digital já consegue fazer isso para a gente sem a gente precisar apertar a paciente de novo. Coloca Era ali. isso uma dúvida. Você tocou na mamografia digital, e essa é uma dúvida, porque assim, eu nunca tinha ouvido falar em mamografia digital, eu soube agora há pouco a respeito dessa ferramenta. Eu nunca ouvi também dizer em mamografia digital oferecida no sistema público de saúde. Se tem, eu desconheço, desculpa. Mas, Val, a pergunta é: a mamografia digital, ela dói como a mamografia Da convencional? mesma forma. A mulher, às vezes. Sim, eu já tinha dito antes, vou relembrar que a mamografia agora é toda digital ou digitalizada. Ah, qual a diferença? Imagina, eu vou tirar uma Já faz foto. essa pergunta. Eu vou tirar uma foto no celular. Essa foto é digital? Sim, Sim. Aí eu vou sim. revelar essa foto. Ela é uma foto digital que foi revelada, né?
Então, ela foi sim. dividida. Ou eu posso pegar um. Deixa eu dar um exemplo mais claro. Vou pegar um papel, não, vou pegar uma foto e vou escanear esta foto no computador. E aí, aquela Uhum, que é de papel, ela vai aparecer no computador digitalizada. Deu para entender o que é uma mamografia sim. digitalizada? Eu preciso explicar assim, porque se eu for falar muito técnico, muitas palavras técnicas não vão entender, mas assim, muitos não entendem, né? Até sei que tem pessoas Sim. aí que são alunos, são da área, vai entender, mas de uma forma geral, é radiografar a mama, fotografar, radiografar a mama, e aquela imagem da mama vai ser passada para o computador. É uma imagem latente que quando leva o chassi, lá onde foi captada a imagem, para o computador, para o leitor, vai sair lá a imagem digitalizada. E a mamografia, essa é a mamografia digital indireta, a digitalizada. A direta é o seguinte, Sim. você radiografa a mama e no mesmo momento que a mama está sendo radiografada, a imagem já é enviada através de sinais para o computador e ela sai lá na hora. Eu não preciso de um Sim. leitor para pegar a imagem e ir lá ler. Não preciso de um scanner para ir lá e escanear aquela imagem que está guardada ali. Ele já sai direto no computador. Então, todas as radiografias de mama agora, elas são digitais. Essas imagens digitais, elas podem ir para o computador e eu vou explicar como. Podem ser manipuladas. Existe a maneira de manipular e existem as normas para manipular a imagem, o que pode fazer, o que não pode, para não alterá-la. Ah, ficou Uhum, escura, pode clarear. Ah, ficou clara, pode escurecer. Não é o indicado. Porém, existe a mamografia digital, ela tem 30% para mais ou para menos que você pode mexer na imagem, né? Existem as regras. E sim. mamografia sempre vai ser ou digital ou digitalizada. Porém, o órgão que rege isso, que é o FDA, né, que é um órgão americano que regula isso no mundo inteiro, já diz que a mamografia digital tem a mesma qualidade da digitalizada. Apenas o investir no mamógrafo digital é muito mais caro do que numa digitalizada. Aí o que foi que os órgãos públicos fizeram? Pegou o mamógrafo, que era um mamógrafo analógico, que era um mamógrafo convencional, e adaptou o sistema digital no mamógrafo, para não ter que comprar outro aparelho, não só os públicos, muitos privados também. Uhum, Digitalizou a imagem, comprou o sistema de digitalização da imagem. Né? sim. Eu tentei explicar de palavras simples, sem ser tanta linguagem técnica, para ficar claro. Então, qualquer mamografia que a mulher hoje for fazer, no público ou no privado, a imagem é digital. Independente de ser pela mamografia digital ou pelo sistema de digitalização. Entendeu? Bem, bem explicado. A outra dúvida estava falando sobre o exame o autoexame do toque. O autoexame do Val. Oi, tá travando aqui. Val, dá um alô, Val, por favor. Galera, aqui a Ah, internet da Val. Ah, voltou, voltou. voltou, Voltou. voltou. A pergunta que eu queria fazer a você é o seguinte: o exame de toque no homem é feito da mesma forma que se Da faz na mesma mulher. forma. Porém, o homem só vai procurar o médico se sentir algo anormal. E no homem, quando aparece algo anormal, percebe logo. Porque ele não Sim, tem glândulas. Então, quando qualquer coisa é normal, ou no mamilo ou na mama, é bem evidente. Na mulher que é mais difícil, porque tem volume na mama, tem muito tecido mamário, muito tecido glandular, né? Muito tecido adiposo. É mais difícil, tem que se tocar, realmente. certo. Val, agora vamos falar, você já falou um pouco de mamografia em homens e mulheres. Vamos falar você já explicou aí, tipo, da intensidade da dor, que não é essa toda como as pessoas imaginam. Bom, mas aqui, vamos lá. É, deixa eu ver aqui. Eu me perdi. Sim, me encontrei aqui. Em quem é mais fácil?
ou difícil de fazer um exame de mamografia? Vamos lá. Aí tem mamas grandes, pequenas, Boa pergunta. em homens ou em mulheres. Em que é mais difícil fazer mamografia? É em mulheres ou em homens que têm mamas grandes ou mamas pequenas? Porque também tem, essa é uma Interrogação. dúvida, né? Rola um mito também muito grande em relação a isso. A mama grande dói mais, mama pequena dói menos. Nos esclareça, por favor. Vamos lá. Existe uma maneira de classificar as mamas. Mamas adiposas Certo? são eu nem vou classificar da maneira técnica, eu vou classificar da maneira bem grosseira para ficar fácil para todo mundo entender. Mama adiposa, tecido adiposo é gordura. Então, a mama que tem totalmente gordura na mama, ela vai doer menos. Por quê? A gordura é flácida, ela é mole, então ela não dói quando faz a compressão. A mama, quando tem Sim. muitas glândulas, normalmente em mamas densas, chama mama densas. Tem muito tecido glandular, quando aperta vai doer mais, porque as glândulas é que causa dor, é que vai sentir, vai fazer a paciente sentir dor, certo? E mamas pequenas e mamas grandes. Eu não acho dificuldade de fazer nenhum nem outro. Porém, eu preciso que a paciente aceite o exame e me ajude a fazer. Relaxe. Uhum. Normalmente, quando eu atendo uma paciente muito nervosa, muito tensa, eu percebo que eu pego logo no ombro dela. Eu chego para ela, Uhum. vem cá, e quando eu pego no ombro, eu já sinto, eita, essa mulher não dormiu essa noite, a noite para poder fazer esse exame. Aí eu vou conversar, eu Imagina. vou fazer o preparo psicológico, eu vou acalmar, para ela me dizer o nível de ansiedade, ela desabafar o nível de ansiedade e preocupação que ela está com o exame. Se ela estiver muito Imagina. tensa, eu digo, senta um pouquinho, vamos responder o questionário. O questionário é um E questionário prévio, que ele tem qual a importância do questionário? Qual a o importância do questionário, objetivo Val? de levar todas as informações que o paciente me passar em sala, é importante que o médico saiba. E tudo isso é Uhum. anotado. A paciente tem um nervo cutâneo. Um nervo cutâneo que é um sinal na pele. Eu tenho que marcar aquele sinal, eu tenho que fazer um desenho no questionário e mostrar para o médico naquele local aquilo é um sinal. A paciente fez uma cirurgia, tem uma Uhum. cicatriz na mama em tal lugar. Eu faço um desenho da mama, rabisco, e mostro que a cicatriz é naquele lugar. A paciente tem histórico de câncer de mama na família, então isso vai motivar o médico, assim, eu vou levantar a orelhinha dele, acender aquela luz, para ele olhar o exame com mais atenção, né? A Uhum. paciente tem outro fator, é fumante. A Uhum. paciente, o que mais? Então, na realidade, a gente vai investigar a história dela hereditária, né? Sobre câncer de mama. Vai entender a história genética e vai entender a Sim. história, como vou dizer assim, da vida dela. Como é que ela, os cuidados que ela tem, né? Se aqueles cuidados levam a desenvolver câncer de mama ou não, né? Por exemplo, se Sim. fuma, se toma hormônio, né? Porque se ela toma hormônio, o organismo dela fica um pouquinho modificado, porque o hormônio modifica o tecido mamário. Então, o questionário Sim. serve para isso. A técnica é os olhos do médico dentro da sala. O médico precisa saber Sim. tudo o que se passou dentro da sala. Né? O objetivo do questionário é esse. Então, voltando lá, quando a paciente chega tensa, que eu percebo, sente aí, vamos responder o questionário. Aí, o que é que eu faço? Eu não gosto que a paciente pegue o papel na recepção e ela preencha por conta Uhum. própria. Ela ali pode omitir informações que para mim é importante, para o médico é importante, e ela acha que não é. Né? Aí eu vou Uhum. perguntando e vou respondendo junto com ela. Aí eu vou perguntando, criando uma sintonia com a paciente. Aí depois, quando eu Sim. identifico que ela está com medo, está tensa, aí eu digo assim, eu posso te ajudar? Posso mesmo? Pode. Sim. Pronto. Eu simplesmente tenho alguns locais que eu desenvolvi essa técnica, que eu toco na paciente, que eu pego, pontos nela que eu consigo relaxar a musculatura.
Relaxei a musculatura durante o posicionamento, vou lá e aperto a mama. Enquanto eu tô tocando os pontos tensos nela, que eu já descobri isso, também fiz alguns cursos de massagens para identificar esses pontos. E somei isso na minha prática Sim. diária. E aí eu identifico Aham. apertando uma dor, uma massagem, tá com o músculo tenso, dolorido. Tu recebe uma massagem ali, né? Gostoso? Né? A massagista vai lá Sim. até demonstrar aquele dor. Maravilha. Então eu vou lá, aperto a cola. Enquanto eu estou apertando aqui, ela nos pontos, no pescoço, nas áreas tensas, eu estou apertando a mama ao mesmo tempo. E ali, ela nem percebe que eu apertei a mama, porque eu estou apertando dois lugares ao mesmo tempo. Ela fixa a atenção nos dois lugares. É uma técnica que eu não vi Aham. em canto nenhum. Eu desenvolvi. Eu não consegui passar isso na minha tese, porque vão dizer que sou maluca. Porém, o meu orientador, quando eu disse, como você passar isso? Assim, só, professor, tem experiência demais na minha tese, já tem coisa demais que eu não consigo comprovar, ou seja, eu vou ter que confiar na minha prática, na minha vivência. Vamos pular essa parte, vamos deixar isso para um doutorado. Você traz uma exclusividade, né? Você traz uma exclusividade. Eu acho não. Tenho certeza que você, eu não sei se você dá palestra, mas você tem muito a ensinar com essa sua experiência, com essa sua técnica que você criou. Com Eu certeza, porque pretendo, é eu pretendo, assim, né? Eu já estou, assim, em reta final da profissão, né? Eu não pretendo ficar muito sim, tempo na área, né? Assim, ocupando a vaga que pode ser de pessoas recém-formadas, sim. né? Então, assim, o mercado tem espaço para todos, mas aí, como eu gosto muito de estudar e pesquisar, eu não posso deixar de passar esses ensinamentos para que a mamografia se torne realmente um exame humanizado, né? Então, em sala de aula, eu passo isso para os meus alunos, né? E eu sei que isso é uma informação muito importante, que foram 24 anos para construir, e eu pretendo passar isso para mais pessoas. Por favor, repasse, porque a Nani aqui está fazendo uma pergunta, mas eu vou concluir aqui. Por favor, repasse, porque o que a gente mais precisa no serviço público de saúde, às vezes o serviço público, não digo nem o serviço público, perdão, eu No serviço especifiquei, mas o geral. serviço, Não, eu vou o te serviço interromper. geral, Eu vou te interromper, porque sim, assim, não existe serviço público e serviço privado. Eu sempre trabalhei no público da mesma forma que eu trabalhei no privado. Aliás, no público as pessoas precisam até mais de atenção, né? Porque são justamente. pessoas de mais carência emocional, pessoas com menos informação, pessoas que chegam ali que tá com muito medo do exame e que às vezes não entendem a mensagem que eu quero passar, né? De aceitação ao exame. São pessoas às vezes que realmente merecem toda a atenção da equipe inteira. Do mundo, Porque, no carinho do mundo. particular, as pessoas que vão buscar já são mais informadas, né? Nem todas, Sim, então, sim, tem uma aceitação melhor ao exame, entendeu? Então, assim, sim. gente, por favor, técnicos estão aí me escutando, então não diferencie. Eu sempre trabalhei minha vida inteira, público e privado. Hoje eu só trabalho no público. Mas sempre trabalhei público e privado, público e privado. Eu parei por causa do meu mestrado, né? Eu tive que sair do particular, do privado. Sim. Mas nunca trabalhei diferente, né? Esqueça, o serviço público é mais difícil, porque não tem a tecnologia ideal, não tem todos os equipamentos, os equipamentos não têm manutenção da forma correta, como tem que ser, né? Aquela manutenção periódica que os privados fazem na tecnologia. Não tem tecnologia, mas, gente, Sim. dê o seu melhor, onde você estiver, não importa. Sim. É, principalmente na área de saúde, eu creio que a gente tem que ter humanização em qualquer área, mas a gente aqui está falando de saúde, como você falou. As pessoas que procuram o serviço público de saúde, elas são muito carentes, mas lembrando, destacando, dando ênfase a esse trabalho de
humanização da área de saúde, Val, é muito importante ter essa atenção, essa visão de Ai, empatia para o próximo. Esté, Porque, dá por licença exemplo, aí. Esté apareceu aí, minha parceira. Obrigada, Esté. Me ajudou muito captando as mensagens, as imagens, me enviando no meu trabalho. Tenho muito a agradecer, Esté. Fez isso com muito, muito carinho. Obrigada, Esté. Que ela foi a beijo, pessoa Esther. que eu preparei para ficar, né? Quando eu fui fazer o mestrado, ela ficou na clínica que eu trabalhava, né? Da doutora Ana Carolina Brandão, que realmente é muito maravilhoso trabalhar com ela. Eu fiquei muito, muito, muito feliz por ir fazer o mestrado, mas muito triste por sair dessa equipe, porque é uma equipe maravilhosa, muito gostoso trabalhar com elas. É uma sintonia total. E assim, e lembrando que o tratamento humanizado é aquilo. Quando o profissional, quando o paciente se sente muito bem com o profissional da área, o paciente não quer trocar de jeito nenhum aquele profissional Nem que me fez a fale, diferença na vida dele por outro. Então, isso é o tratamento diferenciado, faz toda a diferença. nem me Né? fale. Eu tenho pacientes que viraram realmente hoje, são minhas amigas, e que só ia fazer o exame comigo. Você estava, Uhum. que hora você estava? Ele ligava para saber a hora que eu estava lá, para ir fazer o exame comigo. Isso para isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. Não tem Não preço tem de jeito preço. nenhum. É. É, antes da gente ir para a próxima pergunta, a Nani Gouveia, ela fez a questão, ela fez uma pergunta se manoplastia, quem fez manoplastia, ou quem tem Mamoplastia. manoplastia, Mamoplastia. isso, se tem mais dor na mamografia, se sente mais dor na mamografia. Não, eu não considero isso não, porque assim, até mesmo porque uma mama cirurgiada, né, que fez mamoplastia, ela já foi mexida, o tecido já foi desorganizado, né, internamente, a cicatriz já está ali já totalmente curada, cicatrizada. Não, eu Uhum. não acho que tenha, não. Nunca percebi que a paciente, por ter mamoplastia, sente mais dor. Acho que não, acredito que não. E é bem relativo, né? Cada órgão, cada organismo é Porque diferente, né? Uma assim, sensibilidade diferente. infelizmente, a gente não tem como medir a dor do outro, né? Com Às certeza. vezes é difícil É, mensurar, medir nossa dor, imagina a do outro. Então, assim, eu posso tentar amenizar a dor com alguns conhecimentos técnicos, com alguma sensibilidade humana, né? Com um atendimento humanizado, né? Com descontração durante o exame. Mas dor é algo que é diferente para todas as pessoas. Eu digo assim, é como. Eu costumo dizer assim, eu coloquei isso na minha dissertação, e o professor disse, como você prova isso? Eu digo, professor, olha, eu não tenho como uhum. provar, mas eu não vou tirar isso da minha tese. É uma frase que assim, olha, a mama é igual a uma impressão digital. Ninguém tem igual. Até rimou, né? Verdade. Se você fizesse 50 mamografias de mulheres diferentes e comparar, nenhuma mama é igual a outra. Olha como Deus é perfeito. Nossa impressão digital também não é igual, né? Então, agora, comprovar isso eu não tenho como, mas realmente, na minha prática de 24 anos, eu tenho certeza disso. Bem explicado, bem respondido. O Ferreirinha diz assim: técnicos em radiologia, homens também realizam exames. Bem, vamos lá. Seria para realizar. Porém, imagina, você que é mulher e vai para uma clínica onde tem uma mulher e um homem que realiza o exame. E aí você não vai querer fazer com o homem. É um exame muito íntimo. Imagina, vou dizer o seguinte, vamos lá. De repente, tu tá na rua e de repente passa assim um vendaval e leva a tua roupa, tu fica pelada. E tu bota a tua mão logo onde? Você não coloca nunca na parte de Aham. baixo. Você vai colocar na mama. Porque você acha que cobriu aqui,
tá tudo certo. Né? É o primeiro passo. Então, assim, é um cuidado muito grande, é uma coisa muito íntima. É por quê? Porque a gente tem Uhum. vaidade com a mama tem que estar bonita, tem que estar arrumada, tem que comprar um sutiã adequado, tem que estar um decote bonito, tem que estar. Então, assim, é difícil você chegar lá para um homem, ele não vai ter aquela Sim. sensibilidade de fazer o exame como uma mulher faz. Aí eu te digo, Uhum. você não tem um ginecologista? Homem, Sim. você vai para um Sim. ginecologista de boa? Bem, mas na hora de fazer um exame preventivo, né, interno, né, no caso o Papa Nicolau, você não vai fazer com um homem. Sim. Normalmente é uma mulher, você vai Fazer escolher uma com. mulher, entendeu? Então, assim, então o mercado não deixa muito espaço, assim, para os homens, porque se for um serviço público, muitas mulheres não vão fazer porque é com homem. E se for no particular, a clínica vai deixar de captar clientes, porque quem faz mamografia é um homem, entendeu? Mas os homens, eu Tem. conheço um amigo que já trabalhou com mamografia, mas em São Paulo. Você vê, também depende da região. São Paulo, a cabeça é mais Sim. aberta. Imagina no Nordeste, onde muitas mulheres nem procuram um ginecologista homem. Vai fazer mamografia com a mulher? Não vai, entendeu? Mas um homem, um tecnólogo, um técnico em radiologia, ele também está apto a realizar essa mamografia. Numa necessidade, ele Uhum. tem que saber. Porém, não é assim. Eu sou técnico em radiologia, trabalho com tomografia. E o raio-x, que é o raio-x convencional, faltou lá uma pessoa, eu vou fazer um raio-x de tórax. Um raio-x de tórax, se você realizar 100 raios-x de tórax, são todos iguais. Mas a mamografia, cada paciente é diferente e única, cada situação é diferente e única. Então, o técnico em mamografia, ele não se forma e vai logo assumir uma mamografia. Ele vai se Uhum. preparar para ser técnico em radiologia. Por isso é importante aderir às formações, aos cursos. Se tem afinidade com a área, enriquece teu currículo, busca informação. Porque só com o curso de técnico em radiologia, você não vai conseguir ser técnica em mamografia. Se você ama a modalidade de mamografia, abraça essa causa e vai se especializar nesta área. Isso é pauta para outras lives. Eu, 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 eu É vou guia de descansar. carreira, para você dar o guia de carreira da área. Eu vou descansar um pouco, né, do mestrado, que foi uma jornada muito intensa, foram 3 anos, e Uhum. pretendo montar uma especialização em mamografia. Já tem aí alguns convites de escolas me convidando, eu pretendo fazer uma formação. Pronto, gente, tá aí. Em breve aí, cursos, palestra aí com Valdelane. É, projetos, planos aí que eu estou Eu, vendo para o eu futuro aí. fui, eu fui coordenadora do curso de Thaisa Fusar, foi minha colega de trabalho lá na Escola Politécnica do IMIP. Eu coordenei o curso de radiologia do IMIP e durante o tempo que eu coordenei Sim. lá, eu participei de um projeto do Ministério da Saúde, onde eu promovi o IMIP junto com o Ministério da Saúde promoveu uma capacitação Uhum. para técnicas e mamografias, tanto alunos recém-formados quanto profissionais que já trabalhavam há alguns anos para fazer uma capacitação. E essa Sim. capacitação aconteceu Petrolina, Caruaru, Arco Verde, né, em vários lugares aqui de Pernambuco, e eu ia para esses locais promover essa capacitação, né, montava a equipe da cidade, aderia, conseguia formar turmas e fizemos várias formações. Sim. Né? E também o Instituto Capacitar, né? Que foi um instituto que eu montei e eu promovi muitos cursos de qualificação e, inclusive, preparação para concursos públicos. Gente, o Capacitar vai voltar, viu? Valdelânia voltou e vou reativar o Instituto Capacitar. Aguardem. Porque Gente, pode cheguei. falar, Val.
O Instituto Capacitar, eu tenho muito orgulho de dizer que eu promovi muitos nomes de outros estados, que eu convidei para dar aulas aqui no Instituto Capacitar, né? O Alice Dutra, Batista, vários outros colegas de profissão outros estados, né, do Brasil. E hoje eles estão aí na área promovendo cursos, e o Instituto Capacitar promoveu cursos preparatórios para concurso, onde a maioria, eu acho que 70% ou 80% dos alunos aprovados foi preparado pelo Instituto Capacitar. Uhum. Val, olha, a gente vai deixar para o final, porque a gente tem aqui ainda algumas questões para você esclarecer. Tem uma pessoa aqui que perguntou, quando você falou do curso, onde será? Né? Fica aí, gente, no fim da live, até o fim, depois o Valdelândia vai dizer onde vai ser o curso. Fica até o fim da live. Bora segurar esse gancho aqui, bora deixar esse mistério aqui para o fim da live. Val, é o seguinte, o exame de mamografia, ele pode, como você falou em exames aí, tomografia, enfim. Aí a pergunta que eu faço é, o exame de mamografia pode ser substituído por outro exame, como a ultrassonografia, por exemplo? E a outra pergunta é, qual exame dos dois é o melhor? É a mamografia ou a ultrassonografia? E aí? A mamografia pode ou não pode ser substituída? Vamos lá. Existem 3 modalidades para estudar a mama, né? Utilizadas atualmente. A ultrassonografia mamária, a mamografia e a ressonância magnética. Porém, cada um deles tem a sua finalidade. Eu prefiro fazer uma ressonância, eu prefiro fazer uma mamografia. Eu não quero fazer mamografia porque dói, eu quero fazer ultrassom. Não é você que escolhe. É a necessidade e a indicação que vai fazer o médico escolher o que você vai fazer. Mamografia, ninguém escapa dela, tá, gente? Vamos tirar o cavalinho da chuva, vou me livrar. Não vai se livrar dela. Mamografia tem que ser realizada anualmente por todas as mulheres. Val? É lei. A partir dos 40 anos. Né? Isso aí é uma informação mundial. Certo? Eu podia dizer o Ministério da Saúde, podia dizer o INCA, mas hoje, com a quantidade de artigos que eu li, foi isso praticamente em todos. Pode ser que algumas situações, alguns países, eles alterem um pouco a idade para 2 anos a mais, 2 anos a menos não, 2 anos a mais, 3 anos a mais, 42, 45 anos, mas não tem como escapar dela. A ultrassonografia é para mulheres antes dos 40 anos. Como eu falei, há situações que o médico de risco, né? Que a paciente tem histórico na família e tudo mais, como eu falei anteriormente, o médico já pede mamografia aos 35 anos. Porém, antes dos 40 ou antes dos 35, a mamografia não é muito indicada. Por quê? A mama é jovem, tem muito tecido glandular e não vai ser muito bem analisada através de um exame de mamografia. Por isso que se faz a ultrassonografia. Há situações que faz a ultrassonografia e o médico ainda analisa, fecha o diagnóstico e diz assim, não, essa mama ela já está bem substituída, já tem tão poucas glândulas mamárias e tem aqui umas calcificações, vamos fazer a mamografia para complementar a ultrassom. Ou pode ser o contrário, pode fazer a mamografia, a mulher tem 45 anos, na maioria das vezes o médico pede para complementar com a ultrassonografia se a mama for densa, se tiver muito tecido glandular na mama. Então, a ultrassom complementa a mamografia, mas não substitui. A ultrassom é indicada para mamas densas, mas não é que substitua a mamografia, é porque há situações e há tipos de mama que a mamografia
não iria ajudar muito. Uhum. A ressonância magnética é indicada para quem tem próteses mamárias ou implantes mamários. O que é prótese e o que é implante? Sim. Prótese mamária. Eu estou insatisfeita com a minha mama e eu vou, e por estética, colocar algo para deixar ela bonita. Eu coloquei uma prótese, eu fiz um implante mamário, né? Uhum. Prótese já é algo que vai substituir a mama. A paciente fez uma mastectomia, né, uma quadrantectomia, retirou parte da mama, e aí vai substituir a mama por algo que não é a mama, né? Então, é um implante. Não confundir, implante é uma Sim. coisa e prótese é outra, ok? É, Tecnicamente falando. Então, assim, mas a mulher que tem prótese não faz a mamografia? Faz. A mulher que tem implante não faz mamografia? Faz. Existe uma técnica diferente de posicionamento, indicações diferentes, cuidados que a técnica tem que ter, conhecimento que vai realizar a mamografia e o exame vai sair top, show de bola. Porém, há uhum. situações que é preciso recorrer à ressonância magnética, mas não existe substituir exame. Boa noite, Silivânia. Silivânia falou aí. Foi minha aluna linda, maravilhosa. Beijo, Uhum. Cid, Vânia. Então, Val, só para complementar aqui, deixa eu ver aqui. Pessoas que têm silicone, prótese mamária e com mama reconstruída, também essas pessoas podem fazer um exame de mamografia sem nenhum problema. Deve fazer exame de mamografia regularmente, anualmente, a indicação é a mesma. Se depois da mamografia o médico precisar, ele indica uma complementação com outra modalidade de imagem. Uhum. Bem explicado, porque fica a dúvida, né? Ué, retirou a mama, qual a necessidade, por que, né, fazer a mamografia? Ou seja, não deve fazer a Deixa eu mamografia, né? explicar, Então, deixa eu formar por mais mais clara. que não tenha mama, se faz normalmente, né, Deixa eu Val? explicar de uma forma mais clara. A maioria dos cânceres de mama acontece no quadrante superior externo da mama. A mama é dividida em 4 partes e na parte externa, na parte superior, que é próximo à axila. Por quê? Porque Uhum, lá é onde tem os linfonodos. E esses nessa área é muito vascularizada, então os cânceres aparecem muito lá. Então, muitas vezes, a paciente fez uma quadrantectomia, retirou parte da mama, mas ainda tem tecido da mama lá, que pode aparecer o câncer. uhum, Ela retirou a mama, fez uma mastectomia parcial, que tirou só a mama direita. Então, a esquerda vai ser estudada e o prolongamento axilar, que também tem tecido mamário adjacentes, vai ser estudado, né? A paciente uhum. fez uma mastectomia total nas 2 mamas, mas não fez esvaziamento axilar. Então, a axila também é uma área que precisa ser estudada, né? Não se preocupe quem tem Interessante. prótese, quem tem implante, quem tem, né, popularmente chamam de silicone, não é muito indicado, mas popularizou esse nome. Não se preocupe, procure um sistema de saúde, não tenha medo, que a técnica que estará para te atender, ela vai estar preparada, habilitada para realizar exames de mamas com esse tipo de situações, com prótese, com implante e tudo mais. Não tem essa preocupação. Esclarecido, Val. Sim, vou Esclarecido. aproveitar, vou falar sobre algo que é bem polêmico, né? Eu escuto às vezes as mulheres falar, porque eu tomei a vacina do Covid e eu não vou realizar a mamografia porque é contraindicado. Você já ouviu falar sobre isso, Sim. Eduardo? Se, eu li um artigo
é justamente sobre a interferência da vacina da Covid-19, interferindo nos exames de mamografia, inclusive, deixa eu ver aqui onde Deixa, deixa, está. deixa eu aproveitar para responder umas Eu perguntas aqui, antes de a gente passar pode, para enquanto eu procuro aqui, a pode polêmica do ficar à Covid. vontade É, a para Esté responder pergunta. ali. Aliás, a Esté afirma, né? A Esté é uma profissional na área, né? Realmente ela trabalha com uma equipe maravilhosa, essa equipe que eu trabalhei, e sabe o que está dizendo. Fala sobre a compressão com implante. É isso que eu falei, né? A compressão com implante, ela precisa ser realizada também. Porém, não vai ser uma compressão efetiva totalmente com uma mama sem implante, porque a gente tem que obedecer à espessura do implante. Né? Ou seja, eu não posso ultrapassar o limite. Então, é um exame onde eu tenho que ter, a técnica tem que ter a sensibilidade de comprimir a mama até onde chegar o limite do implante. Né? Uhum. Ah, mas vai esmagar meu silicone. Não vai. Não te preocupas que o silicone não vai ser esmagado por uma mamografia. Nem vai ser esmagado tão facilmente, porque tem muita resistência. Né? Então, existem algumas manobras que a gente faz para a gente pegar toda a área da mama, que não adianta eu falar aqui, porque são termos muito técnicos, né? Mas Sim. não vai comprimir a mama até estourar o silicone, não tenham medo. E aqui o José Valmir Ferreira, né? Meu querido irmão, pergunta. Amo de coração, sou apaixonada Sim. por ele, gente. No período de um ano, pode ser realizado mais de um exame em diferentes equipamentos? Deixa eu ver aqui. Conseguiu, Val? Deixa eu ver aqui. Ele pega o seguinte: no período de um ano, pode ser realizado mais de um exame em diferentes equipamentos, tipo ressonância, mamografia, ultrassonografia. Val? Gente, aqui travou o sinal da Valdelânia travou. Deixa eu ver. Saiu. Ela saiu. A Val, vou colocar a Val novamente no ar. Val, você pode dar um alô, tá, Val? Dá um alô aí novamente pra gente. Deixa eu ver aqui. Se ela tá aqui. Ô, Ferreirinha. Val, dá um alô, Val. Acho que caiu a conexão dela. Eu espero que não, Gleidson, que a conexão dela esteja no ar. É... Ô, Val, dá um alô aí, Val, se você estiver me escutando, nos escutando. Dá um alô aí. E se alguém aí, por gentileza, fique à vontade aí, puder ajudar, nos ajudar, entre em contato aí com o Val para saber se ela. É, Ferreirinha, deixa eu ver. Ver se consegue entrar em contato, Ferreirinha, com o Val aí. Quem tiver aí o contato de Val, o Instagram de Val, entre em contato. Envia novamente o link para ela. Ela entrou pelo de Romildo, Luciano. Pelo de Romildo. Ela tá, eu não tenho, não encontro aqui o Instagram de Romildo, de jeito nenhum. Esperava voltar, né? Val, se você estiver me escutando, dá um alô aí novamente, tá certo? Se tiver com dificuldade, vou encerrar. Marticélia entrou. Mar... Martira Cecília. Beijo, Martília, para você, meu amor. Martília, Romildo entrou, voltou aqui novamente. É, entra ao vivo. Pronto. É isso, gente. Ai, meu Deus, espera aí. Eu. Desculpa,
Luciana, eu coloquei você aqui, Luciana, ao vivo no ar, me confundi aqui com Romilda. Desculpa. Desculpa, Luciano, me confundi aqui. Gente, eu vou fazer o seguinte, enquanto para a gente encerrar aqui, tá perto de encerrar a nossa live aqui, vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa live salva, esse primeiro bloco, tá certo? Porque é o tempo aí de Valdelânia voltar para a gente ir para as nossas últimas dúvidas aqui, esclarecimento. Desculpa, Luciano, me confundi aqui. Para a gente... Valdelânia entrou. Entrou, deixa eu ver aqui. Valdelânia. Vou mandar aqui para Val. Convite aqui. E é para a gente. Val, eu mandei agora para você um link. Tá certo? Vê aí se você consegue entrar no link. Tá bom? Para a gente continuar essa conversa maravilhosa aqui. A gente já está aqui já na parte final da live, né? E, Val, não consigo mandar. Deixa eu ver aqui. A bateria descarregou. Val está dizendo aqui que a bateria descarregou. Faz uma nova live próxima semana. Tema muito interessante e importante para mais tempo. Val, eu vou fazer o seguinte. Eu vou salvar aqui esse primeiro bloco, tá certo? E vou ver se consigo trazer a Val novamente para a gente encerrar aqui no segundo bloco, tá, gente? Vou salvar aqui e vou ver se eu exatamente, professor Luciano, se consigo